Olá, aqui é a Helga. Nesta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020, o LifeSite News publicou 2 artigos sobre o desenvolvimento do que desde domingo 12 eu chamo a novela do livro A Quatro Mãos de Bento XVI e o cardeal Robert Sarah, e sobre a qual meu canal já conta inclusive com uma playlist a respeito. A polêmica, desatada no domingo, em relação à autoria do livro sobre o celibato, tem feito correr rios de tinta, e a velocidade das notícias é de provocar vertigem. Vejamos as 2 matérias da LifeSite News. O editor do Papa Bento continua colocando-o como coautor do novo livro que defende o celibato dos sacerdotes. Enquanto histórias conflitantes sobre a gênese do novo livro do Papa Emérito Bento XVI e do cardeal Robert Sarah sobre o celibato sacerdotal continuaram a girar nas mídias sociais, hoje, a editora inglesa de Bento XVI comentou com uma declaração insistindo que eles continuarão a listar os 2 prelados como coautores. Críticos do novo volume, intitulado Das Profundezas de Nossos Corações, Sacerdócio, Celibato e Crise da Igreja Católica, foram às mídias sociais alegando que o livro se opunha ao Papa Francisco, questionando o direito de Bento XVI de expressar suas opiniões, sugerindo que o Papa Emérito foi manipulado e acusando o cardeal Sarah de mostrar desprezo por padres casados no rito oriental. Nesta manhã do dia 14 de janeiro, o cardeal Robert Sarah, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, respondeu com uma declaração oficial na qual explicava a gênese do livro. Sobre isso, você pode ver o vídeo 4 na minha playlist deste canal. Seguindo, com relação ao conhecimento e à aprovação do livro por Bento XVI, o cardeal Sarah escreveu: depois de várias trocas de mensagens, em vista do desenvolvimento do livro, no dia 19 de novembro, finalmente eu enviei um manuscrito, a capa, uma introdução e conclusão comuns, o texto de Bento XVI e meu próprio texto. O cardeal acrescentou: em 25 de novembro, o Papa Emérito expressou uma grande satisfação com os textos escritos em comum e acrescentou o seguinte: pela minha parte, concordo que o texto seja publicado da forma como você previu. O cardeal Sarah também publicou cartas de Bento XVI que corroboram sua declaração oficial. Concluiu dizendo: a polêmica que tentou me difamar ao insinuar que Bento XVI não foi informado da publicação do livro Das Profundezas de Nossos Corações é profundamente abjeta. Sinceramente, perdoo todos aqueles que me difamam ou querem opor-me ao Papa Francisco. Meu apego a Bento XVI permanece intacto e minha reverência filial ao Papa Francisco permanece absoluta. Mas, em comentários na tarde da terça-feira 14, a agência de notícias italiana ANSA, o secretário pessoal de Bento XVI, o arcebispo Georg Genswein, disse que agiu sob instruções do Papa Emérito e pediu ao cardeal Robert Sarah que entrasse em contato com o editor do livro e lhe pedisse que removesse o nome de Bento XVI como coautor do livro e retirasse sua assinatura da introdução e da conclusão. O prelado alemão reconheceu que o Papa Emérito sabia que o cardeal estava preparando um livro e enviou um texto sobre o sacerdócio autorizando-o a usá-lo como quisesse. Mas, ao contrário da declaração do cardeal Sarah, ele afirmou que Bento não aprova um projeto para um livro em coautoria e que ele, Bento, não tinha visto ou autorizado a capa. É um mal-entendido que não levanta questões sobre a boa-fé do cardeal Sarah, disse o arcebispo Genswein. A inconsistência entre a declaração oficial do cardeal Sarah e os comentários do arcebispo Genswein à ANSA refere-se essencialmente a se Bento foi coautor do livro, aprovou o texto inteiro, incluindo introdução e conclusão, e viu a capa. Após a declaração de Genswein à ANSA, o cardeal Sarah manteve sua declaração oficial, tuitando: confirmo que pude falar essa manhã com o arcebispo Georg Genswein. Este comunicado continua sendo minha única versão do curso dos acontecimentos. Também tive uma conversa com a gerência da editora Fayard para implementar os pedidos específicos do arcebispo Genswein. A Inácio Press, que está publicando o volume em inglês, também defendeu a coautoria e a capa. Em comunicado divulgado na tarde do dia 14 de janeiro, Mark Brumley, presidente da Inácio Press, disse: a Inácio Press publicou o texto como o recebemos da editora francesa Fayard. Fayard é o editor com quem colaboramos em outros 3 títulos do cardeal Sarah.
O texto que recebemos indica que os dois autores são Bento XVI e o cardeal Sará. Esse texto também indica que Bento XVI foi coautor de uma introdução e uma conclusão com o cardeal Sará, bem como de seu próprio capítulo sobre o sacerdócio, no qual ele descreve como suas trocas de mensagens com o cardeal Sará lhe deram forças para concluir o que teria ficado inacabado. Brownlee continua. Dado que, de acordo com a correspondência de Bento XVI e a declaração do cardeal Sará, os dois homens colaboraram nesse livro por vários meses, que nenhum dos ensaios apareceu em outro lugar, e que um trabalho conjunto definido pelo Manual de Estilo de Chicago é um trabalho preparado por dois ou mais autores com a intenção de que sua contribuição seja mesclada em partes inseparáveis ou interdependentes de um todo unitário, a Ignatius Press considera esta uma publicação em coautoria. O cardeal Sará indica que o conteúdo do livro permanece inalterado, conclui a declaração da Ignatius Press. Esse conteúdo, como observado, inclui uma introdução em coautoria, um capítulo de Bento XVI e uma conclusão em coautoria de Bento XVI e do cardeal Sará. E termina esse artigo, o LifeSite News, dizendo que o livro estava, naquele momento da publicação do artigo, em trânsito para as livrarias francesas, porque hoje, 15 de janeiro de 2020, é o lançamento oficial em Paris da edição da Ignatius Press. O outro artigo do LifeSite News que eu quero trazer aqui é Carta Secreta do Vaticano para os Bispos. O documento final do Papa sobre o Sínodo da Amazônia chegará dentro de um mês. A exortação apostólica deve ter o mesmo nome que o documento preparatório para o Sínodo: Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. O Papa quer publicar um documento final sobre o Sínodo da Amazônia no início de fevereiro, se não no final de janeiro, de acordo com uma carta confidencial do Vaticano enviada aos bispos do mundo inteiro no dia 13 de janeiro de 2020, segunda-feira, digo eu, Helga, e em plena polêmica sobre a autoria do livro. A carta, continua o LifeSite News, que vazou para o LifeSite News e foi confirmada como autêntica, foi assinada pelo cardeal Cláudio Umes, relator geral do Sínodo da Amazônia. Informa aos prelados que outra carta chegará a eles em cerca de 10 dias com mais instruções e que eles receberão uma carta da exortação antes de sua divulgação pública. Pedem, ademais, reserva, isso é, que não transcenda. A exortação apostólica deve ter o mesmo nome que o documento preparatório para o Sínodo, Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. A carta sugere o conteúdo do documento final, oferecendo leitura para preparar-se para a apresentação do documento. Sugere que uma conferência de imprensa com o bispo sobre a nova exortação inclua um porta-voz indígena, se relevante em sua área, um líder pastor experiente, ordenado ou religioso, um leigo ou uma leiga, assim, falando do gênero, um especialista em clima ou ecologia e um jovem envolvido no Ministério de Pares. Além disso, a carta também sugere preparação por meio da leitura de documentos, incluindo o Sínodo Especial sobre a Amazônia, documento final, de 26 de outubro de 2019, Papa Francisco, Encontro com Indígenas da Amazônia, Puerto Maldonado, documento de 19 de janeiro de 2018, Papa Francisco, Abertura das Obras da Assembleia Especial, documento de 10 de outubro de 2019, Cardeal Cláudio Umes, Relatório Introdutório do Relator Geral do Sínodo, documento de 10 de outubro de 2019, em pleno Sínodo da Amazônia, Papa Francisco, Discurso Final ao Sínodo, documento do dia 26 de outubro de 2019, e Papa Francisco, Laudato Si, a encíclica de 2015, especialmente capítulo 5, Linhas de Abordagem e Ação, e capítulo 6, Educação Ecológica e Espiritualidade. E assim termina o artigo do LifeSite News. Veja-se aí que eles estão preparando. Essa carta foi enviada como secreta, acabou vazando, e através dela sabe-se que estão preparando os bispos que têm que estudar esse calhamaço de documentos antes da apresentação final da exortação apostólica, que sairá no final de janeiro, início de fevereiro. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.